Vamos lá! Neste nosso encontro, a gente vai dominar de vez um dos temas que mais caem em concursos públicos, a Lei 9.099 de 95, a famosa Lei dos Juizados Especiais Criminais, o JECRIM. O nosso objetivo aqui é simples, entender como esse sistema funciona, artigo por artigo, de forma bem esquematizada, para gabaritar qualquer questão sobre o assunto. Olha, a jornada da Lei 9.099 começa com essa pergunta, que é fundamental. Pensa bem, faz algum sentido usar toda aquela máquina pesada, complexa e, vamos ser sinceros, super lenta do judiciário para resolver infrações mais simples? Pois é, foi justamente para atacar essa ineficiência que o sistema dos juizados foi pensado. E é muito importante entender isso aqui. O JECRIM não surgiu do nada, de uma hora para outra. A criação dele foi uma ordem direta da nossa Constituição Federal de 88. Lá no artigo 98, inciso 1º, já estava determinado: é preciso criar uma justiça mais rápida, mais ágil, para esses casos de menor impacto. Ou seja, a Lei 9.099 não é uma opção, ela é o cumprimento de um comando da Constituição. Esse slide aqui, gente, mostra o DNA do JECRIM. O artigo 62 traz os 5 pilares de tudo: oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Cada um deles tem um objetivo muito claro, que é fugir daquela burocracia toda do processo penal tradicional. A ideia é valorizar a palavra falada em vez do papel e a resolução rápida em vez do formalismo exagerado. Certo, então vamos para a prática. Como é que tudo isso começa? Lá na rua, no momento em que a infração acontece? É exatamente aqui que surge a peça-chave que vai substituir o inquérito policial nesses casos, o famoso termo circunstanciado de ocorrência, ou, como todo mundo chama, o TCO. Bom, o primeiro passo é saber o que pode ou não ir para o JECRIM. E o artigo 61 dá a resposta na lata. São as infrações de menor potencial ofensivo, as chamadas INPOs. O critério aqui é puramente matemático, bem objetivo. Todas as contravenções penais, sem exceção, e os crimes que têm pena máxima de até 2 anos. Simples assim. E aqui está o número mais importante para qualquer prova sobre o tema. Guarde bem isso: 2 anos. É essa linha divisória que define se a competência é do juizado especial ou da justiça comum. E um detalhe que as bancas adoram: na hora de fazer essa conta, tem que levar em consideração as causas de aumento de pena e o concurso de crimes, ok? Porque isso pode fazer a pena passar do teto de 2 anos. Com a infração definida como de menor potencial ofensivo, o procedimento começa com o TCO. Pensa nele como se fosse uma versão express, sabe? Bem mais simples que um inquérito policial. A função dele não é fazer uma investigação profunda, mas sim registrar o que aconteceu de forma objetiva e encaminhar todo mundo para o judiciário. Ele é um documento de constatação e não de investigação. Essa diferença é crucial. E aqui a gente chega num dos pontos que mais geram polêmica e, claro, questões de concurso, especialmente para carreiras policiais. A lei fala em autoridade policial lá no artigo 69, mas isso significa só o delegado de Polícia Civil? A resposta do STF veio para acabar com uma briga jurídica enorme que existia sobre isso. Então, para não ter mais dúvida, o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo nesse assunto. A lavratura do TCO não é um ato exclusivo da Polícia Judiciária. Pensando nos princípios da celeridade e da eficiência, o STF reconheceu que tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Rodoviária Federal também podem e devem lavrar o TCO ali mesmo, no local da ocorrência. Esse quadro comparativo aqui, olha, é ouro puro para a hora da revisão. De um lado, o TCO. Simples, rápido, informativo para infrações de até 2 anos, não tem indiciamento e ainda evita a prisão em flagrante. Do outro, o inquérito policial. Complexo, investigativo, para crimes mais graves e que geralmente leva à prisão em flagrante. São 2 mundos completamente diferentes. Ok, o TCO foi feito, foi encaminhado, e agora? Agora a gente entra no coração do sistema JECRIM. A grande prioridade aqui não é sair punindo, mas sim resolver o conflito de forma consensual. É a fase dos acordos, onde o que se busca, antes de mais nada, é a paz social. A audiência preliminar segue uma ordem bem lógica, uma espécie de escadinha. Primeiro, se tenta resolver o dano civil, o prejuízo, entre as partes. Se isso não resolver, ou não for o caso, e se o crime exigir, a vítima formaliza sua vontade de processar, que é a representação. Só depois disso é que o Ministério Público entra em cena com a proposta de um acordo penal. O primeiro degrau dessa escada é a composição civil. É basicamente um acordo sobre a reparação dos danos. E a consequência disso é gigantesca. Nos crimes de ação penal privada,
ou pública condicionada, se o juiz homologa esse acordo, o caso criminal simplesmente acaba ali. A punibilidade é extinta. Fim de papo. Agora, se a composição civil não der certo, surge a chance da transação penal. Esse é um acordo feito direto com o promotor de justiça. E um ponto muito importante, isso não é uma confissão de culpa. O autor do fato aceita cumprir uma pena alternativa, como prestar um serviço à comunidade, para que a denúncia nem chegue a ser oferecida. O processo, na prática, morre antes mesmo de nascer. Mas atenção aqui porque a transação penal não é para todo mundo. Os requisitos do artigo 76 despencam em prova. O autor do fato não pode já ter sido condenado a uma pena de prisão, não pode ter recebido esse mesmo benefício nos últimos 5 anos e, além de tudo, precisa ter bons antecedentes e uma conduta social favorável. Tá, e se nenhum acordo for para frente? E se não tiver jeito? Aí sim, a Lei 9.099 prevê um processo criminal formal. Mas, claro, fiel a seus princípios, é um processo ultra rápido, chamado de rito sumaríssimo, que foi todo desenhado para ser o mais enxuto e veloz possível. Agora olha só como tudo é concentrado. No rito sumaríssimo, tudo acontece em uma única audiência, a famosa AIJ. A defesa é feita oralmente, o juiz recebe a denúncia ali na hora, as testemunhas são ouvidas, os debates acontecem e, idealmente, a sentença já é dada ali mesmo, no final de tudo. É a celeridade na sua forma máxima. Vamos agora para uma seção que é crítica, gente. As exceções e esses institutos especiais são um prato cheio para as bancas de concurso criarem aquelas questões mais difíceis que separam os candidatos mais preparados. É preciso ter muita, mas muita atenção aqui. Existem 2 situações em que a Lei 9.099 é totalmente afastada. Aqui não tem conversa, não importa a pena do crime. Primeira situação, crimes no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A Lei Maria da Penha. O artigo 41 dessa lei proíbe expressamente a aplicação do GCRIM. Segunda situação, os crimes militares, que tem um rito próprio lá no Código de Processo Penal Militar. E este é um instituto que confunde muita gente. É a suspensão condicional do processo, que está lá no artigo 89. Presta atenção, é um benefício que se aplica a crimes cuja pena mínima seja de até 1 ano. Ele pode ser aplicado até para crimes que não são da competência do GCRIM, como um furto simples, por exemplo. O processo começa, a denúncia é recebida, mas ele fica suspenso. E para não ter mais confusão, este slide destaca um número-chave. Para definir a competência do GCRIM, a gente olha a pena máxima de 2 anos. Para a suspensão condicional do processo, a gente olha a pena mínima de 1 ano. Não dá para trocar esses parâmetros na hora da prova, de jeito nenhum. Certo. Já passamos por todo o fluxo, do início ao fim. Agora, vamos fazer aquela revisão relâmpago, focando nos pontos que precisam estar na ponta da língua para garantir os pontos na prova. Esse é o resumo final para fixar na memória. Então, para fechar com chave de ouro, vamos fixar os 4 pontos essenciais. Primeiro, os limites de pena. Pena máxima de até 2 anos para definir a competência e pena mínima de até 1 ano para suspensão. Segundo, a autoridade do TCO, o STF validou, então PM e PRF podem lavrar sim. Terceiro, o foco é sempre no consenso. Composição civil e transação penal vem primeiro. E quarto, as exclusões. Lei Maria da Penha e Justiça Militar estão sempre fora. Dominar isso é crucial. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Será que a eficiência, a celeridade e a busca pelo consenso, que funcionam tão bem aqui no GCRIM, poderiam servir de modelo para modernizar o resto do nosso sistema de justiça criminal? Fica aí a pergunta sobre o futuro. Muito obrigado pela companhia e bons estudos!